Bom dia para todos. Bom dia. Todos me ouvem bem? Agora sim. O século XIX, ele é um século muito importante na história da humanidade, Paulo, porque é um século considerado o século das luzes. Por que é chamado assim? Porque foi um período de muitas descobertas, de muitas invenções e de transformações muito profundas na história da humanidade. Mas tem um detalhe, essa transformação científica, filosófica, que acontece durante o século XIX, ela não se dá num único dia, ela se dá numa janela de tempo de 100 anos. Então não foi assim instantaneamente, quando nós chegamos no ano de 1801, que nós fomos encontrar a transformação instantânea da sociedade para uma sociedade mais científica. Não foi. As descobertas e as invenções, elas vão acontecendo de maneira gradual. E elas se intensificam exatamente na segunda metade do século XIX. É ali, no segundo momento dessa história, que nós vamos perceber a sociedade científica fazendo modificações muito importantes, alterando significativamente a compreensão humana sobre todas as coisas. Uma das grandes mudanças no pensamento humano irá acontecer em 1859. Eu disse 1859, quando Charles Darwin publica o seu livro A Origem das Espécies, que vai comentar conosco que o processo de surgimento das espécies não haveria se dado de uma maneira que todas as espécies teriam vindo da mesma forma, ao mesmo tempo como se acreditava antes, que havia tido um momento em que Deus criou todas as espécies que existiam. Nesse período ainda, a religião tinha uma força muito grande e por esse motivo, a própria ciência, ela se subjugava ao pensamento científico. Era muito difícil um cientista do século XIX tentar confrontar o poder religioso daquela época. Para você ter uma ideia, em anos recuados de 1524, nós tivemos um texto escrito por um autor chamado Aldovandro. Aldovandro, em 1524, escreveu uma receita para criar ratos. Você pegava uma camisola suada, restos de comida, enrolava o resto de comida nessa camisola e colocava num local escuro. Tempos depois, quando você fosse lá, surgiam ratos. Os ratos surgiam daquela camisola suada com aqueles restos de comida. Isso era a ciência do século XVI. Então, no século XIX, ainda havia muitos ranços dessa visão anterior, que era a leitura através da qual o ser orgânico havia surgido do ser inorgânico, ou seja, ratos surgiam da espuma na margem dos lagos e das lagoas. Era disso que surgiam os patos. Ali aquela espuma batendo e o pato surgia daquele negócio. Então esse era um pensamento comum. Então em 1859, quando Charles Darwin publica seu texto A Origem das Espécies, ele escandaliza o mundo científico e o mundo religioso como um todo, por ter a audácia de dizer que as espécies elas faziam um processo progressivo de evolução, de tal forma que os animais eles vinham uns dos outros. E no estudo dos fósseis, e no estudo também da anatomia comparada, em uma viagem que ele teria feito aqui na região da ilha de Galápagos, quando ainda era muito jovem, ele analisa e descobre uma teoria do porquê que os animais evoluem na questão da seleção natural, em busca da reprodução. Os mais aptos crescem e se reproduzem,
os mais inaptos, eles não conseguem se reproduzir, suas características, então, não são transferidas para a sua descendência e, por esse motivo, essa espécie tende a desaparecer. Então, Charles Darwin provoca um escândalo no movimento científico da época ao trazer esse texto, ainda mais pelo fato de que ele tinha uma formação religiosa muito forte, ele era anglicano e tinha no começo de sua vida a vontade até de ser sacerdote. Então há uma mudança muito grande nesse pensamento, e isso não é muito bem aceito. No ano seguinte, em 1860, duas grandes pesquisas irão acontecer. Uma pesquisa importantíssima é feita por Alfred Russel Wallace, que vai complementar o trabalho de Darwin. O texto de Alfred Russel Wallace dava um passo além do pensamento de Darwin, porque Darwin nunca falou da espécie humana no seu livro A Evolução das Espécies. Não tem lá. O livro A Evolução das Espécies trata apenas de animais, ele não ousou falar do homem. No penúltimo parágrafo da última página, ele faz uma observação dizendo: análises assemelhadas podem ser feitas com a espécie humana para verificar se o homem também se enquadra nesse modelo evolutivo, mas ele não ousa dizer que é verdade. Caberia a Alfred Russel Wallace, que viajando para a ilha de Java, trouxe do Oriente crânios de fósseis humanos e, analisando a composição desses fósseis, ele tem a compreensão de que, assim como as espécies animais teriam sofrido um processo de evolução, assim também a espécie humana também teria passado por um processo evolutivo através do qual eles conseguiriam se transformar progressivamente até chegarmos na condição humana. É um texto em que ele escreve junto com Charles Darwin. Eles dois escrevem A Origem do Homem, em 1860. É em 1860 também que nós iremos ter uma pesquisa muito importante feita por Louis Pasteur. Pasteur quebra a lógica do pensamento daquela época quando ele faz um experimento chamado o experimento do vaso pescoço de cisne. Naquela época, as pessoas diziam que a vida orgânica poderia vir da vida inorgânica. Da camisola suada surgia um rato, da espuma das lagoas surgiam os patos. E então isso era um pensamento. Várias experiências haviam sido feitas no século XVII, século XVIII, querendo provar que os animais, eles podem vir de coisas inorgânicas. Francesco Redi fez um experimento no século XVII com um peixe, colocou um peixe dentro de um vaso e fechou o vaso e não criou moscas. E o outro ele deixou aberto, criou moscas. Então, não vem do peixe. São as moscas que vêm e colocam ovos que nascem. Não, mas é porque quando tapou e isolou a natureza, tem que deixar aberta a natureza. Então, era muito, muito complicado se conseguir fazer alguma coisa. E o que é que Charles Darwin faz? Ele pega um caldo de carnes, cozinha esse caldo de carnes num vaso, e depois que o caldo está cozido e não tem nada dentro, o caldo está estéril, ele coloca num vaso que tinha o pescoço bem longo assim, todo ondulado, chamado vaso pescoço de cisne. E ele prova que com aquele vaso do pescoço ondulado e longo, a carne que estava dentro do vaso, ela não surgia nela bactérias, porque as bactérias entravam pelo cano e ficavam presas na borda. Então ele tirava amostras da ponta aqui do final do tubo, tinha bactéria. Ele inseria um estilete por dentro para buscar lá dentro, sempre a substância da carne que estava lá dentro estava estéril, ou seja, não surgiu. E ele acaba com a ideia de que da matéria inorgânica pode surgir a matéria orgânica. É um escândalo no século XIX o experimento de Louis Pasteur, porque vai
quebrar aquela ideia de que do inorgânico pode surgir o orgânico. Em 1866, um outro experimento importantíssimo, mas esquecido pela humanidade, seria feito. É o experimento feito por Mendel, em que, estudando as ervilhas no mosteiro onde ele vivia, ele descobre as leis da genética. Gente, quando Charles Darwin produziu a sua teoria, não existia nenhum estudo sobre genética, nem se sabia como é que a descendência passava de pessoa para pessoa. É só através do experimento de Mendel que a gente vai descobrir as leis da hereditariedade. E por incrível que possa parecer, o experimento de Mendel vai ficar esquecido durante 34 anos. Ele manda seu experimento para os vários biólogos do mundo, mas ninguém dá atenção ao experimento de Mendel. Somente em 1900, no último ano do século, é que vai acontecer uma retomada do interesse pelo pensamento de Mendel, quando os estudiosos que discutem a questão do DNA encontram na experimentação de Mendel uma coisa muito interessante para sustentar o seu trabalho. É em 1900 que Max Planck vai apresentar a sua teoria quântica para a compreensão de que a luz, na verdade, ela é feita em grãos de fótons que colidem sobre as superfícies, produzindo alterações que nós achamos que seja um elemento contínuo. A luz é em grãos. A grande descoberta de Max Planck. Então vejam que essas experiências, elas não surgem instantaneamente. Elas vão surgir de forma muito lenta e progressiva. Mas afinal de contas, por que estamos falando isso numa palestra espírita? Nada a ver, né? Tem. Porque a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, é de 1800 e... depois de Darwin. É depois de Darwin. É? É antes! Então, quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, nem Darwin ainda tinha falado. O que vigia na humanidade? O conceito do criacionismo, a ideia de que as espécies saíram da mão do Criador, tal como elas são, conforme o pensamento... muito obrigado. Conforme o pensamento que nós... Duplamente, muito obrigado. Conforme o pensamento que nós iríamos ter, não sei mais de quem era, esqueci. Eu me perdi. 1857. Sim, ele vai publicar isso antes da obra de Charles Darwin, porque naquela época o pensamento que vigia era o pensamento de Linneu, que as espécies haviam saído da mão do Criador, tal como elas são hoje. Não teria acontecido nenhum processo de evolução. Mas é no Livro dos Espíritos, na questão 540 da obra, que nós iremos encontrar um pensamento em que os espíritos, antecipando-se a essa discussão que Darwin traria, escrevem na questão 540. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Que coisa espetacular! Então ali ele dizia que tudo se encadeava na natureza, ou seja, havia uma cadeia conectando todas as coisas. Sim, é claro, mas ao mesmo tempo que nós tínhamos uma cadeia que encadeava todas as coisas, ele mostrava que essa cadeia, ela começa no átomo primitivo e vai até o arcanjo, que um dia começou por ser átomo,
Mas como assim? Como assim? A maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Nós não éramos ainda capazes de compreender o mecanismo do processo evolutivo da vida. E por esse motivo, as palavras que aparecem na questão 540, elas são quase que enigmáticas, para que a gente conseguisse entender como que esse mecanismo da vida iria se dar. Somente com a chegada dos trabalhos de Charles Darwin, nós poderíamos descobrir que as espécies, elas evoluem, que elas passam por um mecanismo progressivo de transformação, em que espécies vão sucedendo a espécies em função das experiências e do meio ambiente que vai fazendo com que os indivíduos sejam defrontados com uma realidade mutante e isso promova a sobrevivência dos mais capazes e o descarte dos seres que possuem características genéticas inaptas ou impróprias para a nova realidade. O que é mais bonito nisso é Darwin escrever esse texto antes que a genética tenha surgido. Isso é muito bonito. Isso é fantástico. Mas ele comete um erro na sua lógica, porque ele diz que a evolução ela se dá num contínuo, que os animais evoluem assim muito meticulosamente, muito devagar. E ele queria encontrar os fósseis de todas as transições que os indivíduos possuem. Não achou. Não achou. Os fósseis não têm uma estrutura que me permita dizer assim, olha a evolução como veio aqui, já tem uma mudancinha que tem. Não tem. A cadeia evolutiva, falta pedaços nessa cadeia. E os pedaços que faltam, como se fossem elos da cadeia que não existem, são chamados de elos perdidos. Porque a lógica de Darwin era, eu tenho uma corrente formada de vários elos, todos os elos estão disponíveis na Terra para a gente poder assistir, e os que a gente ainda não achou, vai achar no futuro. Então Darwin dizia o seguinte, tem uma corrente, essa corrente ela é contínua, o que não achar hoje, num futuro alguém vai achar o fóssil que vai encaixar e fechar a evolução. Lamentavelmente, não se achou. E isso foi uma grande frustração para Darwin, porque ele queria a comprovação efetiva da sua teoria com esse processo. Mas nós teríamos que esperar um pouco mais de tempo, e em 1900, quando Hugo de Vries lança uma nova teoria da evolução, chamada mutacionismo, ele descobre que a evolução não é num contínuo, ela é em pequeninos saltos. Então o que acontece? O animal está com uma determinada característica e de repente seu filho nasce com uma característica que nem seu pai nem sua mãe tinham, chamada de mutação. O indivíduo filho traz uma característica que não é tão diferente assim. Não é possível que a gente tenha uma barata que tenha como filho um cachorro, não é isso, mas pequeninas mudanças de coloração, de tamanho, de um determinado órgão que é mais adaptado ao meio ou não, promove um pequenino impulso nessa barata. Escolhi um animal ruim, né? Vou mudar. Então eu tenho uma borboleta, e aí essa borboleta tem uma determinada característica, seu filho pode ter uma característica que ela não tinha. Deu para compreender o que eu estou dizendo? Isso aí chama-se mutação. Eu vou contar rapidinho um caso de mutação de borboleta, que acho que ajuda bem a gente a entender. Na região da Inglaterra, existe uma borboleta que ela tem as asas todas rajadas de preto, cinza e branco. É cinza e preto, a costa dela é cinza e preta, costinha da borboleta. E quando essa borboletinha está voando, que o pássaro que come essa borboleta aparece, a borboleta, para fugir do predador, o que ela faz? Ela pousa na pedra.
Porque a pedra é aquela pedra brita, e a brita ela é cinza e preta, cinza e preta, cinza e preta. Quando ela pousa na pedra, o pássaro passa. Cadê a borboleta? Ele não acha, vai embora, então ela sobrevive pousando na pedra. Essa borboleta, ela de tempos em tempos, ela tem um mutante. Nasce como filho dessa borboleta, uma borboleta toda preta, toda pretinha. Quando o pássaro vem, todo mundo pousa na pedra, e a borboleta preta também vai e pousa. O pássaro vem, come essa borboleta. Nunca que a borboleta preta sobrevive, porque o pássaro come essa e os pais dela sobrevivem. Isso foi assim até a Revolução Industrial. Quando veio a Revolução Industrial, muitas fábricas, muita fuligem, muito carvão, muita queima, muita fumaça, e essa fumaça subiu na região de Manchester e cobriu as pedras que eram cinza e preta, e as pedras se tornaram pretas. As borboletas não foram avisadas que a pedra mudou de cor. E aí continuaram vivendo. Quando o pássaro se aproxima, as borboletas vão e pousam na pedra. O pássaro escolhe qual que ele quer comer. Aí eu acho que aquela está mais gordinha. Come aquela lá. E a preta ele não vê. O que é que aconteceu ao longo dos séculos? No norte da Inglaterra, onde tem Manchester, não tem borboleta cinza. Porque o pássaro comeu, só sobreviveu aquela que tinha uma genética para costa preta. E no sul da Inglaterra, onde não se implantaram tantas fábricas, a borboleta preta não sobrevive, porque até hoje as pedras ainda são rajadinhas, cinza e preto. Então as mutações, elas não são assim, olha, ele era cinza e ficou um pouquinho mais escuro e foi ficando. Não é. Tem certas mudanças que são feitas de uma maneira, de uma geração para outra. Nasce um filhote com uma característica diferente. Essa foi a grande descoberta de Hugo de Vries para montar o mutacionismo, e dentro dessa leitura ele conseguiu descobrir que não havia elos perdidos, que o processo não é uma cadeia de elos agarrados um no outro. Tem um estágio aqui, há uma mutação, tem outro aqui, tem outra mutação, tem um aqui, esse aqui tem um elo, aqui já não tem. Por quê? Porque os elos perdidos são inexistentes, não é uma cadeia. A evolução não se processa como Darwin imaginava, mas sim a partir de um longo processo de mutações sucessivas que constrói os seres como nós os conhecemos. Dessa maneira, portanto, há uma transformação progressiva dos seres para que nós consigamos chegar até a nossa condição que estamos hoje. Mas uma pergunta se impõe quando nós olhamos o experimento de Louis Pasteur. Ele não disse que seres orgânicos não podem vir de seres inorgânicos? Ele disse. A história de Charles Darwin e de Hugo de Vries explica como é que a espécie evoluiu. Aí resolveu o problema da evolução das espécies. Mas o experimento de Louis Pasteur, dos caldos de carne que não dava vida, criou um problema pior, que é o seguinte: tudo bem, a espécie evolui das espécies, pronto, está resolvido. Mas como tudo surgiu? Já que não vem da vida inorgânica, como é que a vida surgiu no planeta? Nós precisaríamos esperar um tempo para ter essa resposta. Em 1935, nós tivemos um pesquisador russo chamado Alexander Ivanovich Oparin. Ele era materialista, lógico. E como materialista, ele criou uma teoria para explicar como é que a vida surgiu sem a manifestação do divino. Porque nós precisávamos de uma explicação para o mundo científico de como é que a vida surgiu, já que a vida orgânica só vem da vida orgânica. Como é que surgiu a primeira vida orgânica? Pelo amor de Deus. Então é Oparin que vai apresentar à humanidade, na década de 30, a resposta para essa pergunta.
Ele cria uma teoria chamada a teoria heterotrófica da origem da vida. A teoria heterotrófica da origem da vida se baseia nas seguintes condições. A Terra do passado não é a Terra de hoje e, portanto, as condições que nós tínhamos no planeta quando tudo surgiu não existem mais, fazendo com que não seja mais possível que essas condições que fizeram o surgimento da vida lá atrás estejam no nosso momento presente, na nossa humanidade. Então ele dizia o seguinte, que lá atrás, no início de tudo, quando a Terra ainda vivia um período muito remoto, numa era chamada de era azoica, a Terra ainda era uma bola quente que estava resfriando e a chuva tentava cair, às vezes caía, às vezes não, a terra muito quente, parece Porto Velho, aquela coisa terrível, né? Os mares eram mornos, era uma condição de vida, uma condição no planeta muito diferente de hoje. E não existia a camada de ozônio, o Sol entrava na Terra de uma maneira diferente. Então diz Opary, e ele conseguiu provar isso mais tarde, né? Nós temos até dois cientistas norte-americanos, Stanley Miller e Sidney Fox, que repetem esse experimento 24 anos depois. Eles vão repetir o experimento e vão provar que Sidney Fox, que o Opary estava correto. Ele pega substâncias muito simples do ar, amônia, metano, gás carbônico, vapor de água, e submete a descargas elétricas muito intensas. E essas descargas vão fazendo com que essas substâncias se agreguem, e ele prova que é possível, e elas formam aminoácidos. Esses aminoácidos são pesados, caem, não ficam no céu, cai, é pesado. Quando ele cai na pedra, aí ele frita e perde uma molécula de hidroxila. Então eles, com a chuva, caem dentro da água, e eles ficam procurando, quando eles perderam essa molécula, com quem se associar. Achando outra, eles se conectam. E os aminoácidos se juntando formam as proteínas. As proteínas se juntando formam os coloides. Coloides é uma coisa gelatinosa, é um coloide. E esses coloides se agrupam formando uma estrutura chamada coacervados. E são os coacervados que são as organelas das células que vão dar origem à vida. É assim que a ciência oficial hoje apresenta a ideia de como é que todas as coisas teriam acontecido. Mas vamos fechar o livro de biologia e vamos ver o que é que a doutrina espírita tem para falar, porque nós já falamos muito de biologia hoje, agora vamos falar de doutrina espírita. A obra Caminho da Luz, de Emmanuel, no primeiro capítulo, quando fala do surgimento do orbe, ele comenta que num período anterior ao surgimento da vida na Terra, uma substância gelatinosa, o coloide de Opary, uma substância gelatinosa, teria coberto a superfície dos mares mornos daquele período. Puxa vida, mas como é que pode? O pensamento de Opary foi publicado em 1935. E a obra de Emmanuel é de 1938. Naquela época não tinha internet não, Paulo. Não dava para chegar a informação de Opary, chegar lá em Pedro Leopoldo para o Emmanuel estar escrevendo pelo Chico que isso era assim. Não havia esse fluxo de informação tão pujante como nós temos hoje. Mas o que Emmanuel vai nos dizer é que houve uma substância gelatinosa que cobriu a superfície dos mares. E esta substância gelatinosa chamava-se por ele de protoplasma. Emmanuel dá o nome de protoplasma. Opary dá o nome de coloides ou coacervados. Mas é a mesma coisa. E é dali que vai surgir a primeira estrutura daquilo que nós poderíamos chamar de vida organizada. Mas a questão 540 de O Livro dos Espíritos nos fala de que a evolução inicia no átomo primitivo, não é nos coacervados, é no átomo primitivo. Então é anterior do anterior do anterior. O que é um átomo primitivo? Nós não sabemos o que é um átomo primitivo, mas presumivelmente é um átomo primitivo, né? Então,
Imaginemos um hidrogênio. O hidrogênio tem um próton e um elétron. O princípio espiritual, experimentando num átomo de hidrogênio, ele vai ter que gerenciar um próton e um elétron, um próton e um elétron. Ele tem que aprender a gerenciar dois ao mesmo tempo. Dá um pouco de trabalho, mas de repente consegue. Quando a gente vai para o elemento seguinte, que é o hélio, tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Aí são 6 para tomar conta. Aí só uma mulher para explicar como é que toma conta de 6 coisas ao mesmo tempo. Varre, coloca a panela de arroz, faz o café, limpa a casa, bota roupa para lavar. É mais ou menos isso. Então, o princípio espiritual, ele vai experimentar agora em estruturas mais complexas. Veja, como não é vida orgânica, nós não falamos de encarnação do espírito em substâncias inorgânicas, mas a experimentação, ou seja, aprender a administrar um átomo complexo, aprender a organizar uma molécula. Imagina uma molécula de água que eu tenho que juntar 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, e eu vou aprendendo ali, saindo da minha ignorância e da minha simplicidade, absorvendo corpos cada vez mais complexos. Até que essas estruturas se tornam estruturas orgânicas. E eu, como um princípio espiritual, estou aprendendo com a evolução dentro das estruturas orgânicas ou subcelulares que a gente possui, as organelas dentro das células, e os princípios espirituais aprendendo com esse processo. Até que ele, meu Deus, num mecanismo fantástico de evolução, assume o controle de uma célula. No momento em que um princípio espiritual assume o controle de uma célula, ele já não é mais simples nem é mais ignorante, porque ele sabe comer, tem a fagocitose, a pinocitose, ele tem que se reproduzir, a reprodução celular. Existe uma série de fenômenos que a célula possui, não é mais ignorante, já sabe muita coisa para conseguir fazer a sua sobrevivência. E ali, mesmo na condição de seres unicelulares, sim, já havia princípios espirituais associados a eles. Para ser mais claro, nosso corpo está cheio de células. Cada célula dessa possui um princípio espiritual ligado a elas. Porque quando nós tiramos uma célula do nosso corpo, essa célula vai ter vida. Então, como diriam os mineiros, tem um trenzinho ali que está cuidando da vida daquele elemento. No capítulo 5 da obra Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, ele conta uma coisa muito interessante. Nós temos células na nossa pele que são células achatadas, parece um piso, uma encaixa na outra assim bem certinho. E aí quando você tira um esfregaço das células nossas e coloca isso num meio de cultura, ou seja, um lugar que tem alimento para essas células, para elas não morrerem de fome, quando você coloca essas células da pele, chamadas células epiteliais, no meio de cultura, elas ficam ali igual elas estavam no corpo, uma grudadinha na outra. De repente, uma olha para a outra e diz: o que está fazendo aqui? O que eu tenho contigo? Eu não tenho nada a ver contigo. E aí elas começam a se afastar. As células que estão na nossa estrutura celular, coladas uma na outra, quando são depositadas no meio de cultura, elas começam a se afastar. E o que é mais curioso, elas não se reconhecem mais como tecido, elas se veem como se cada uma delas fosse um ser distinto, e começam a assumir uma característica ameboide, ou seja, elas funcionam como se fossem amebas. Não tem nada a ver contigo não, hein? Também não. Aí cada uma vai viver a sua vida desconectado. Aí eu pergunto, como é que elas sabem que elas estão sozinhas? Por que elas, quando estão aqui, estão todas juntinhas, e quando tira daqui que bota para lá, elas ficam todas independentes? É porque elas têm um princípio espiritual ligados nela. Existe um princípio espiritual ligado nessas células. Só que elas estão sob o meu comando.
Então, o meu comando faz com que elas funcionem como células epiteliais. Quando eu retiro elas do meu corpo e coloco no meio de cultura, elas não têm mais o meu psiquismo sobre elas. Elas assumem a característica do que elas são e, portanto, perdem essa estrutura epitelial que elas tinham anteriormente. Ora, ora, ora. Os nossos diversos tecidos estão repletos de vida espiritual também. Outro dia eu estava fazendo um trabalho, uma palestra, lá em Porto Velho. E eu estava digitando no computador, aí veio um pernilongo e ele pousou bem no meio do teclado. E eu estava fazendo uma palestra sobre evolução. E ele veio e sentou bem no teclado, me atrapalhando digitar. Aí eu ia dar um tapa nele assim para ele sair fora. Aí eu fiquei olhando para ele em cima do meu teclado ali. Eu disse para ele assim: cara, se tu soubesse o que te espera. Rapaz, tu ainda está muito longe, olha. Vai procurar o que fazer, vai. Porque tu tem uma tarefa imensa pela frente. Por quê? Porque se as nossas células, elas têm princípio espiritual, todos os seres unicelulares também possuem um princípio espiritual vinculado a elas. Tudo na vida, tudo no universo tem um princípio espiritual associado. Isso é lindo, isso é espetacular, isso é maravilhoso. E aí esses seres unicelulares, eles vão aprendendo a ser seres multicelulares, vão se transformando em estrutura cada vez mais complexas, e a nossa evolução vai se processando até que esses seres chegam a uma condição de seres com coluna vertebral, que são os vertebrados, e a partir do momento em que eles chegam nesta condição, estruturas mais complexas começam a acontecer, e a evolução vai se dando. A gente vai saindo de peixes, vai passando para batráquios, de batráquios vamos para répteis, de répteis vamos para as aves, ou para mamíferos, e dali dos mamíferos vamos nos aprimorando progressivamente, num longo mecanismo de evolução, até chegarmos à condição dos primatas, que são os nossos ancestrais. Os primatas que deram origem às espécies que foram os antecedentes da espécie humana. Por que motivo é essa longa caminhada, meu Deus do céu? Por que nós temos esse caminho tão longo para evoluir? Esse caminho é para o desenvolvimento das nossas potencialidades, para que a gente aprenda coisas, porque no período anterior ao período da espécie humana, nós somos regidos pelo instinto. Quem comanda as nossas vidas no período anterior à espécie humana são os instintos. E a gente não tem como dizer assim: olha, deixa eu explicar para você uma questão aí do instinto. Não tem como explicar para um animal o instinto. A única forma, Zé Cris, de a gente conseguir aprender alguma coisa pelo instinto é pela repetição. Tem que repetir, papai, até aprender. Então eu pergunto: quanto tempo a gente tem que repetir uma experiência até que ela fique automatizada em nós? Meu Deus! Precisa muito tempo para que a gente desenvolva uma questão simples, uma coisa fácil. Aí a espécie precisa desenvolver esse mecanismo e esse instinto precisa ficar armazenado de tal forma que se torne uma percepção automática na criatura. Mas vai demorar muito tempo para isso. Vai demorar muito tempo. Eu vou dar só um exemplo no aspecto da... Só um aspecto da sexualidade, para a gente ver como é que é. Os peixes, por exemplo, como é que os peixes se reproduzem?
Os peixes sobem para a cabeceira dos rios. Quando estão lá na cabeceira dos rios, eles liberam as suas sementes, seus óvulos e seus espermatozoides, depois descem a cabeceira e vão embora. Eles não se encontram, eles não se conhecem, não sabem quem são. E ali aquelas sementes vão ficar naquele remanso do rio, elas se juntam e formam os alevinos, que vão formar os peixinhos, que depois vão voltar para repetir esse mesmo procedimento. É assim que peixe se reproduz. Os batráquios, os sapos, os anfíbios, como é que eles funcionam? Eles já não são assim. A relação ela já é entre macho e fêmea, mas é uma relação que simula uma relação sexual, porque a relação ela é externa. Eles simulam uma relação sexual, os dois ejaculam para fora, o macho vai para um lado, a fêmea vai para o outro, aquelas duas sementes se encontram, vão formar ali o início da formação dos girinos, depois vão surgir os sapinhos que vão seguir. Já houve uma evolução, porque eles já se encontraram para fazer. Quando você vai para os répteis, os répteis já é diferente, porque os répteis, eles já têm relação sexual interna, mas a fêmea não choca os ovos. Ela deposita os ovos na areia e a areia que choca. Você tem a tartaruga, ela vai na praia, cava, coloca os ovos e vai embora. Tartaruga não sabe o CPF da mãe dela, não sabe. Quando ela rompe o ovo que ela sai, ela é uma criatura só no mundo. Não existe vínculo. Então, os répteis não possuem esse tipo de situação. Quando você vai para as aves, já há uma evolução. Porque a ave, a relação é interna, ela tem ovos, ela põe os ovos, mas ela choca os ovos. Se ela só chocasse, estava bom, né? Ela choca e alimenta, tá bem? Ela vai buscar comidinha, bota a comidinha na boca do passarinho, e vai de novo, pega outra minhoquinha, coloca na boca desse, e ela fica alimentando até os filhotes crescerem e saírem do ninho. Lindo! Aí vamos para os mamíferos. Os mamíferos têm tudo isso, mas não põem ovo, à exceção do ornitorrinco. Não põe ovo. Elas vão dar a luz a seus filhos e elas vão alimentar do próprio seio. É uma mudança muito significativa em relação às aves, porque agora esses seres são capazes de efetivamente estarem em condições de alimentarem seus filhotes do próprio sangue, porque o leite vem do sangue. É um aprendizado muito longo, em que vai se criando uma relação entre as crias e seus pais. Percebem como ao longo dos milhões de anos houve um aproximar das crias em relação aos pais? E a antropologia ainda conta para nós uma coisa muito curiosa, que quando a espécie humana decidiu andar em pé, que decidiu fazer este movimento com a bacia, nós estreitamos o canal para a criança nascer. Então, a espécie humana tem filho verde, o filho nasce verdinho, não nasce maduro. Você vê que o cavalo, quando nasce, ele já fica em pé, se sacode e vai atrás da mãe. O bezerro também, ele nasce, ele já vai atrás da mãe. O macaquinho, quando nasce, ele já vai atrás da mãe. E o ser humano? Por que ele é assim? O ser humano, coitado do ser humano, ele é incapaz de sobreviver sozinho. O que mostra que se todos nós aqui chegamos na idade adulta, nós temos uma dívida de gratidão com alguém que cuidou de nós. Eu não sei quem foi, mas eu tenho certeza que alguém cuidou de cada um de nós aqui, porque nós não somos capazes de sobreviver sem que alguém tenha nos dado atenção durante a janela da infância em que nós somos absolutamente incapazes de cuidar de nós próprios. Então, esse processo ele cria vínculos entre as criaturas e estreita ainda mais a interdependência do grupo familiar. Ou seja, durante toda a etapa da evolução em que nós estamos anteriores à espécie humana,
nós dizemos que nós estamos ainda regidos pelos instintos. E nós somos regidos pelos instintos em uma categoria de mundo que o livro Evangelho segundo o Espiritismo nos fala como sendo mundo primitivo. O que é um mundo primitivo na visão da doutrina espírita? É o mundo da pré-história. Você pega a pré-história, ok, pré-história. Isso aí é o mundo primitivo, aonde eu não tenho ainda o elemento consciente, a criatura capaz de compreender a lógica da vida. Na medida em que nós vamos saindo dali daquele período instintivo e temos que ingressar numa nova etapa da evolução do planeta, é preciso que a espécie que está ali mais desenvolvida desenvolva a razão. Então nós vamos ter que alargar a nossa capacidade de compreensão da vida para que nós façamos uma marcha decisiva de transformação das nossas histórias. Na longa caminhada que nós temos, existe um ancestral nosso chamado Homo habilis. É o primeiro a trabalhar com as mãos, porque ele ficou em pé. Só que ele não andava em pé continuamente, ele ficava em pé. Porque os nossos ancestrais tinham aquela postura curvada igual um gorila. O Homo habilis, ele conseguiu levantar e a mão sobrou, e então ele começou a ser habilidoso com a mão. Ele começou a ter mais habilidade e por isso é chamado de Homo habilis. Sua cabeça, o cérebro dele tinha 600 centímetros cúbicos. Era 1/3 do nosso de hoje. Nosso hoje é 1.500, tinha 600, 2,5 vezes a nossa cabeça hoje. Então era um cérebro pequenininho, não conseguia fazer muita coisa. Não era um cérebro que realmente pudesse ser tão extraordinário, mas ele já fez muitas coisas. Só que quem veio depois dele foi uma espécie que realmente marcou a história no planeta, chamado Homo erectus. Esse é o cara. Esse é o cara na evolução. Porque o Homo erectus foi o primeiro a se colocar de pé, a caminhar, a fazer caminhadas. Foi o primeiro a dominar o fogo. E o que aconteceu quando ele dominou o fogo, Sueli? Como ele dominou o fogo, ele foi o primeiro a fazer churrasco. Não, mas isso é importante. Ele foi o primeiro a fazer churrasco. Porque antes, no Homo habilis, não se comia gordura, porque a gordura crua é um trem ruim para comer. E aí, quando ele dominou o fogo, ele cozinhou a gordura. Disse, gente, esse negócio aqui é gostoso. Mesmo sem sal grosso, assim, por cima, mas ele comia gordura. Ele comeu gordura que desenvolveu a sua capacidade cerebral. E o crânio do Homo habilis, que era de 600, virou um crânio de 1.300. Ele dobrou a capacidade do crânio. O Homo erectus, ele realmente foi uma mudança absurda no planeta. E ele foi, por esse motivo, o primeiro a caminhar pelas terras do planeta. Ele saiu da África e foi para a Ásia, foi para a Europa. Ele andou por todo canto, esse cara dominou o planeta. Ele andou por todos os lugares. É o Homo erectus que andava em pé, comia gordura, cérebro cresceu e se tornou o grande peregrino. Nesse período de transformação, nós temos uma ação muito efetiva do mundo espiritual na transformação dessas espécies. Por quê? Porque Darwin dizia que o pensamento, que a evolução era um contínuo. Hugo de Vries disse que não, que ela era feita de pequeninas mutações que se transformavam e que os elos perdidos não eram verdade. O que diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos? Olha o nome da obra, Evolução em Dois Mundos, mundo material, mundo espiritual, mundo material. A evolução não se processa só na Terra. A tese fundamental do livro Evolução em Dois Mundos é:
Os animais estão na Terra, eles desencarnam e levam para o mundo espiritual uma estrutura de corpo espiritual com algumas características que são da sua espécie. Essas características são trabalhadas no mundo espiritual, melhoradas no mundo espiritual. Quando esse novo indivíduo vai nascer, ele traz uns vetores genéticos que impulsionam a mutação. Aí quando nasce o filhote, plim, a borboletinha nasceu toda preta. Como foi isso? Porque ela é trabalhada no mundo espiritual para nascer pretinha. Então a gente tem evolução em dois mundos. Respondendo à pergunta da ciência, é assim: se eu olhar só o mundo material, quem tem razão é Hugo de Vries, é mutação. Se eu olhar o mundo espiritual e o mundo corporal, a evolução é um contínuo. Onde estão os elos perdidos? Lá. No mundo espiritual estão os elos que a gente não encontra aqui, porque lá as espécies foram trabalhadas milimetricamente para darem origem a uma estrutura que depois impulsionou a genética, melhorando a nossa condição. Quando nós saímos do Homo habilis para ingressarmos na condição de Homo erectus, houve uma contribuição espiritual muito grande na transformação das condições dos corpos que eles habitavam, para que eles tivessem melhores condições de sobrevivência. E foram esses Homo erectus que depois, evoluindo bem lentamente, vão dar origem a uma espécie muito interessante, chamada Homem de Cro-Magnon. Os homens de Cro-Magnon, eles eram muito distintos do Homo erectus, porque o Homo erectus, ele era do Paleolítico. Ele não sabia quase nada, ele era bruto, a ferramenta dele era a mais rudimentar possível, ele não tinha casa. O Homo erectus, ele vivia nas cavernas, vivia na savana, ele tinha a lança que ele fazia com uma ponta de pedra para caçar, mas ele era muito ignorante. O homem de Cro-Magnon, gente, ele tinha uma capacidade incrível. Ele fez roupa com o couro dos animais, tecia roupa, fez sapatos, construiu casas, fez tigelas, dominou a cerâmica, conseguiu fazer a ideia de família, sepultava seus mortos. O homem de Cro-Magnon, ele é um salto gigantesco nesse processo evolutivo. Ele é uma transição entre o mundo primitivo e a nova etapa evolutiva que viria depois. E como foi que nós conseguimos, num passe de mágica, uma fada madrinha veio e plim, transformou o Homo erectus em Homem de Cro-Magnon? Não. O que a literatura espírita nos fala é que nessa janela de tempo ali da chegada do Homem de Cro-Magnon é quando chegam as primeiras entidades vindas de outros mundos para impulsionar o progresso da Terra. Se nós formos olhar a história da humanidade, nós vamos ver que durante 2,5 milhões de anos nós vivemos no Paleolítico. O pobrezinho do Homo erectus ali vivendo. Isso é o período Paleolítico. Mas existe uma janela estreita de 10 mil anos que é o Neolítico, que a gente faz uma mudança incrível. Como é que nós fazemos em apenas 10 mil anos muito mais progresso do que em 2,5 milhões? Porque a natureza do espírito que passa a encarnar na Terra não é a do espírito originário que estava aqui. Espíritos muito inteligentes começaram a encarnar no planeta nesse período para impulsionar o progresso e desenvolver as nossas potencialidades. O Homo erectus era nômade, não sabia plantar, não conhecia agricultura, ele era ignorante nesse sentido. Já coordenava um corpo complexo, claro, mas em termos de intelectualidade, muito ignorante. O Homem de Cro-Magnon descobre a agricultura. E quando descobre a agricultura,
Ele deixa de ser nômade e procura as terras mais férteis para se implantar. Vem a noção de território, a noção de tribo, de clã, de estabelecimento em um determinado local. E esses espíritos inteligentes eram muito brutos, muito ignorantes. E é exatamente por isso que surge a guerra. Eu não sei partilhar o meu território com ninguém. O território é meu, Nice. E eu não vou dividir com ninguém. Eu mato quem entrar aqui. Então, desde os primórdios, já na pré-história, a violência, a brutalidade, a ignorância, a estupidez fazia parte da nossa humanidade. Por quê? Juntou-se ao ser primitivo que vinha na caminhada natural da evolução, um outro conjunto de espíritos extremamente inteligentes, mas muito perturbados do ponto de vista moral. E esses espíritos se juntaram aqui e construíram um segundo naipe de espírito na Terra. Então nós ficamos com dois naipes. Os que eram daqui mesmo, os nativos, nós, e os que vieram de fora, os muito inteligentes, que se fundiram numa civilização única. Qual o objetivo disso? Bem, esses espíritos viriam deixar um contributo para nós, em ciência, em filosofia, em religião, em arte, e até no aprimoramento genético nosso. Eles iriam ajudar na transformação da nossa biologia, oferecendo uma estrutura orgânica melhor, mais refinada para aquilo que nós precisaríamos desenvolver no futuro. Então aí, o homem de Cro-Magnon vem trazendo por dentro dele uma quantidade enorme de espíritos migrados que vieram para o planeta para deixar esse contributo. E o que eles ganhavam com isso? A oportunidade de viverem experiências que permitissem que eles despertassem para poder voltar aos seus mundos de origem. Eles estavam em uma sociedade como se fosse parecida com a nossa. Mas eles eram tão embrutecidos, tão duros, tão ignorantes, tão cheios de ódio, tão cheios de endurecimento do coração, que não conseguiram permanecer nessa sociedade que avançava para um próximo estágio. Então eles tiveram que ser retirados, vieram para um mundo em condições espirituais mais frágeis, para que essa condição mais frágil sensibilizasse o coração deles a ponto de quererem mudar e então despertassem para a vida espiritual e pudessem voltar para os braços de seus amados. O nosso governador planetário, que vem gerenciando o planeta desde que as primeiras estruturas se formaram para que o planeta assim existisse, acompanhou todo o surgimento da vida, toda a evolução das espécies. O surgimento da espécie humana, ele vem acompanhando isso lentamente. E quando chega o momento em que essas entidades migradas alcançam a Terra, o planeta deixaria de ser mundo primitivo e passaria a ser uma nova classificação dentro da literatura espírita. Passaria a ser chamado de mundo de provas e expiações. Antes, quando ele era mundo primitivo, ele era mundo só de provas, porque não havia expiação no mundo primitivo. Quando um tigre dente de sabre comia um mamute, ele não ia para o mundo espiritual inferior, para o umbral. Ah, meu Deus, comi um mamute. Não existe isso. Animal não tem karma. E, portanto, todas as experiências que os animais atravessam são experiências provacionais, mesmo que sejam dolorosas. Nossa, o leão atacou a zebra, arrancou uma perna dela, ela ficou andando só de 3 pernas e tal. Deve ter um karma, deve ser uma zebra que tem um karma. Não, a zebra não tem karma. É prova, é prova. Sei que é doído, é muito ruim, mas é prova. São experiências provacionais. Então, no mundo primitivo, era só a experiência provacional. Quando nós ingressamos no mundo de provas e expiações, nós ingressamos no mundo que tinha agora uma nova realidade. Tinham as provas, mas agora, como eu tinha chegado na condição de consciência, eu poderia começar a responder pelos meus atos. Então eu passo agora a ter livre-arbítrio,
eu passo agora a ter razão, lógica, eu passo a me responsabilizar pelo que eu faço, eu ganho agora a nomenclatura de espírito, porque antes eu não era espírito, eu era um princípio inteligente ainda anterior à condição, evidentemente, hominal, agora eu me chamo espírito e tenho expiação, agora eu vou ter expiação. Desse momento para frente, agora sim, agora seremos homens e mulheres, seremos seres humanos, e nessa sociedade de seres humanos, nós precisaremos desenvolver determinadas qualidades para darmos prosseguimento ao processo evolutivo ao qual nós estamos sujeitos. No momento em que chegamos na condição hominal, que nós estamos como seres humanos, a lógica daquilo que nós deveríamos desenvolver muda. Por quê? Porque até o momento em que eu estava no mundo primitivo, o que eu tinha que desenvolver era instinto. Os mentores olhavam e diziam assim, olha só aquele ali, pegou um pedaço de pau e deu bem na cabeça do outro. Esse cara está bem de instinto, está ótimo, ele está excelente, não está? Nossa, ele tá... E aquele outro pegou uma pedra. Aquele que pegou uma pedra também, muito bom ele, você viu só? Está bem inteligente ele, é verdade, esses aqui estão ótimos. Para o mundo primitivo está ótimo. Mordeu o outro, pegou o pescoço e sacudiu. Excelente, está reagindo, está muito bom. Já pode ingressar na fase hominal. Quando? Atenção, Henrique Souza, quando nós saímos da condição de primitivo para homens, o nosso mundo primitivo não pode nos acompanhar do lado de cá. Caracteriza-se evolução eu me desembaraçar de tudo aquilo que o instinto me deu como verdade lá atrás. E aqui no mundo primitivo era lindo morder os outros, bater, esganar. Era lindo, nossa, espetáculo. Porque um leão que ficasse assim, vou comer não. Esse leão não está com nada. Então, aqui o instinto domina. Quando entra na fase hominal, não é mais um instinto. Eu tenho que ser dominado pela razão. Então, só tem um bife em casa. Ai, meu Deus. Só tem um bife. Aí eu cato o bife com a mão, enfio todo na boca e vou para o quarto comer para ninguém ver. Isso é ainda primitivismo da minha função, como debaixo da cama, eu como escondido debaixo da cama, para ninguém ver o que eu como. Isso está lá atrás, Sueli, isso está aqui atrás, no período anterior ao hominal. Aí a criatura humana, ao entrar para cá, ela precisa se despir dessas coisas, e aí é que é o problema, porque assim, nós ficamos bilhões de anos para desenvolver. Aí quando desenvolveu, né? Pois é, agora você vai ter que esquecer o que você fez. O instinto continuará existindo em nós, mas eu tenho que colocar sobre o instinto a razão. Eu vou dizer assim, a minha vontade era comer o bife sozinho e não deixar para ninguém, era fugir carregando o bife nas costas e comer escondido. Mas eu não vou me sentir bem fazendo isso. Agora, para eu descobrir que não é bom fazer, vai tempo. A gente vai comer bife escondido muito tempo. Nós vamos nos vingar dos outros muito tempo. E isso, de certa maneira, faz parte desse nosso processo evolutivo. Eu tenho que me despir dessas condições animais. Joana de Ângeles, na série psicológica, chama esses comportamentos do passado que estão em nós e que a gente não consegue se livrar, ela chama de atavismo. O que é atavismo?
São todos os comportamentos animais que eu não consegui me libertar. Quando eu vi, já tinha dado um tapa, eu nem senti. Porque comigo é assim, eu não sei, quando gritou comigo, eu já parti para cima, eu já tinha batido. Depois que eu vi que eu tinha batido, atavismo, não consigo. Eu vou criando condicionamentos comportamentais que eu não consigo me desembaraçar deles. Eu não consigo. Então, o homem, o ser humano encarnado na Terra, diante dessa loucura que é o mundo material, das heranças que ele traz, a chance de fazer besteira é muito grande. É muito grande. Olha a nossa ancestralidade. Olha, nós vivíamos em bando na savana, organizados. Não, era uma bagunça. Era uma violência só. As nossas relações afetivas eram relações promíscuas. Nós viemos de uma ancestralidade promíscua. Então, todas essas questões estão armazenadas no nosso psiquismo. E o governador planetário disse: preciso impedir que a animalidade permaneça por mais tempo dentro deles. Então, eu oferecerei um recurso maravilhoso para que eles descubram o propósito superior da vida. E ele então vai apresentar à criatura humana um instrumento poderosíssimo de progresso. Porque veja, para eu sair do mundo primitivo e abrir a porta para entrar no mundo de provas e expiações, para eu passar nessa porta eu preciso de uma chave. Essa chave se chama inteligência. Se eu não tiver a chave da inteligência, fica no mundo primitivo, meu filho. Não integra o mundo de provas e expiações. Aí eu vou ficar no mundo de provas e expiações. Para eu sair para o estágio seguinte, que seria chamado na literatura espírita mundo de regeneração, nesta condição, a porta agora tem duas chaves. Sabe aquelas portas que tem uma chave em cima e uma chave embaixo? Aquela chave tetra, que a gente abre em cima, empurra, a porta não vai, aí tem que abrir embaixo as duas para poder sair? Pois é, para ir para o mundo de regeneração, só com a chave lá de inteligência, não sai. A chave que abriu a porta do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações era uma chavezinha simples, aquela chave de cadeado, pequenininha. Ali aquela inteligência simples, eu abri a porta e eu entrei. Agora a porta do lado de cá, para sair para o mundo de regeneração, tem uma chave, as duas agora são chave tetra, cheia de coisa, de código. A primeira das chaves é a mesma chave da inteligência, mas não é a mesma chave. Ela é muito mais complexa. Eu só vou conseguir sair para a regeneração se a minha inteligência tiver se desenvolvido. Um homem que sai das cavernas, já tem inteligência, já pode entrar na regeneração. Não vai. A inteligência do homem das cavernas, que entra no mundo de provas e expiações, não é a mesma inteligência da criatura que vai para a regeneração. É a inteligência também, mas é diferente, ela é muito mais desenvolvida, ela é muito mais desabrochada. E essa é só a primeira chave. A segunda chave é a chave da moralidade. Então, para entrar em provas e expiações, ninguém perguntou a minha moralidade. Eu entrei. Porque para entrar pode, agora para sair não sai, fica preso. Eu tenho que ter as duas chaves para sair. Então o governador planetário, quando viu que a gente entrou aqui, disse: bem, agora está na hora de desenvolver a outra chave deles. A chave da moralidade. E nos entregou um instrumento poderosíssimo chamado fé. A fé era o instrumento para impulsionar o nosso progresso, não importa qual fé seja. Pode ser a fé antiga da Índia, pode ser a fé dos egípcios, pode ser a fé da cabala judaica, pode ser a fé dos gregos, não interessa, pode ser qualquer uma, porque todas as expressões de fé do planeta, todas elas,
apresentavam a necessidade do bem. Todas. Então não me importa por qual caminho você veio, o que importa é que você seja bom. Questão 982 de O Livro dos Espíritos nos diz que não é necessário sermos espíritas para garantirmos a nossa felicidade no mundo espiritual. Mas a felicidade é garantida pela prática do bem, independente de qual seja o caminho que a ela conduza. Então as religiões nos foram oferecidas para isso, para acordar as nossas almas, para nos despertar para o espiritual, para vencer a nossa pequenez. Pode ver que toda religião combate a nossa animalidade, combate o nosso primitivismo. Toda religião combate as nossas expressões de desequilíbrio em termos de conduta. Fala que a gente tem que respeitar a família, fala que a gente tem que tratar bem o próximo, fala que tem que ser amoroso, tem que dividir, e que tem que pensar no mundo do amanhã, que tem que se desapegar dos bens terrenos. Toda religião nos impulsiona nessa direção. Mas nós, miseravelmente, pegamos todas as religiões e corrompemos. Todas. Ah, mas essa religião é muito importante, vou criar uma roupa para mostrar para os outros que eu sigo essa religião. Aí eu troquei a minha roupa, mas não me troquei por dentro. O outro veio dizendo, eu vou cortar meu cabelo diferente, que é para que as pessoas vendo o meu cabelo igual do Paulo, aí, pertence a uma religião diferente. O outro criou uma dança, o outro criou uma música, o outro criou um ritual, o outro criou um sacerdócio, o outro criou uma liturgia. Cara, foi uma série de estratégias para não fazer o que era para fazer. Pelo amor de Deus, Vera. O que era fundamental que nós fizéssemos? Achar a segunda chave. A chave da moralidade era para isso que queria. Aí a gente usou a religião, dominou os outros. Isso aqui está fazendo uma coisa muito errada. Isso aí é um pecado. E aí a gente criou uma série de práticas que não transformaram as criaturas, que não mudaram o ser humano. Infelizmente, as religiões ao longo da história serviram como instrumentos de opressão, de escravização, de perseguição, de intolerância. Promovemos guerras, torturas, mortes, uma série de violências as mais diferentes possíveis, com o instrumento que o Senhor nos concedeu para a nossa libertação espiritual. O nosso governador planetário, ele não se cansa de trabalhar pelo nosso progresso, porque é isso que caracteriza um governador. Ele não, já cansei de vocês, eu desisto, bota outro aqui. Não, é isso que é um governador. Ele faz um plano e a gente estraga. Aí ele monta outro. A gente estraga de novo. Aí ele monta um terceiro, monta um quarto, um quinto. Aí, mas ele não se cansa? Não, porque o objetivo dele é exatamente resgatar um ou outro que se ilumina. Nós vamos nos iluminando e ele vai aproveitando os que se transformam. Os que não se transformam, eles permanecem nesse processo de aprendizado. É assim que funciona. Eu não sei se aqui deve ter gente de origem italiana. Você é de origem italiana? Com esse nome, Guerra. Você sabe fazer nhoque? É uma italiana muito ruim. Mas eu vou facilitar para você. Eu não quero a receita. Eu quero só saber, depois que a massinha está pronta, você faz o que com a massinha pronta? Joga ela onde? Joga dentro do... Não! Está cru ainda. O que é que você... Joga na panela. O que é que tem na panela? Água. Como que você sabe que o nhoque está pronto? Quando ele sobe. É assim que Jesus trabalha. Ele joga todo mundo nessa panela e fica esperando os que sobem. Fiz um plano, aí ele joga todo mundo na panela. Essa panela vai dar certo. Aí ele joga e fica esperando. Sobe 2, 3, isso aqui já está pronto, ótimo.
O resto fica agarrado no fundo da panela que não vem. E aí ele vai cozinhando, cozinhando. Quem vai subindo, ele vai tirando, e vai tirando. Esse é o trabalho dele. Então o trabalho do governador planetário não é fazer um plano que seja um plano que vai libertar todo mundo de uma vez. Ele vai oferecendo. Olha, vou dar uma oportunidade para vocês. Estragou, não tem problema, vou oferecer outro. Estragamos de novo, vou oferecer outro. De novo, mais uma vez. Então haverá e está havendo uma janela larga, aonde todas as tentativas de despertamento ou de cozinhamento desse nhoque estão acontecendo desde que a gente saiu da pré-história. Ele veio trazendo Krishna, veio trazendo Buda, Sócrates, Platão, Pitágoras, veio oferecendo Hermes Trismegisto, a cabala judaica. Meu Deus, e tome doutrinas e informações e religiões e vamos de novo, e vamos de novo. Não, muda ele de lugar, bota ele agora no Egito. Agora vamos para outro lugar. E assim a gente foi mudando de lugar. E alguns foram se iluminando. Os que não foram se iluminando foi ficando. E chegou um certo momento que o próprio governador disse: agora quem vai sou eu. Já mandei muita gente. Eu indo, eu com certeza acordo esse pessoal. Ele veio e acordou muita gente. Quando Jesus veio à Terra, ele ofereceu a sua mensagem e despertou uma quantidade muito grande de pessoas. Muito grande. Os melhorzinhos, os que estavam meio cozidinhos, terminaram de cozer quando Jesus veio e apresentou a sua mensagem simples, que era só amar. Só amar. E ele impregnou de tanto amor que houve uma revoada de espíritos muito grandes nesse momento da nossa história. E só sobrou a rapa do tacho, só sobrou nós. E o mundo entrou num processo que a gente disse: nossa, mas o mundo entrou numa decadência horrível. Como é que pode, se os espíritos sempre evoluem, como é que na Idade Média a gente apresentou uma queda? É porque, na verdade, durante a Idade Média só ficou o pessoal do fundão. Só o fundão. Os nerds foram todos embora. Então a nota da classe evidentemente caiu, porque os melhores alunos foram embora. Aí evidentemente a Idade Média é uma coisa que a gente diz: meu Deus, quanta ignorância! Como é que a humanidade que estava tão bem aqui piorou? A gente não sempre evolui. Como é que andou para trás? É porque uma galera muito boa despertou com a mensagem de Jesus e nós, os mais endurecidos, ficamos, corrompemos a mensagem dele, fizemos uma grande bobagem na história e por isso estamos até hoje aqui. O Espiritismo é mais uma oportunidade de nos entregar a chave da porta para a gente abrir. A chave da inteligência nós todos aqui temos. Tem ninguém aqui que não tenha condição intelectual de ir para um mundo de regeneração. Todo mundo aqui é muito inteligente. Todos nós. O nosso problema é a chave da moralidade, que a gente precisa desenvolver para que a gente ingresse na nova etapa do nosso mundo, que é a etapa de um mundo de regeneração. E existem pessoas que acham que o processo de regeneração ele vem de fora para dentro, que é o planeta que muda. É como se fosse assim: o planeta mudou, o planeta mudou, quem vai ficar? Não, esse sim. Não é assim. A mudança não é do planeta para as pessoas, a mudança é das pessoas para o planeta. É a mudança do indivíduo que faz a mudança do todo. Então eu não preciso esperar, eu estou esperando o planeta mudar para eu poder mudar, porque enquanto ele não mudar, eu quero continuar com a raiva que eu tenho do meu cunhado e tal. Não é isso, não. Você já pode ser de regeneração agora. Porque o mundo de regeneração, que é o próximo estágio, ele não é uma sociedade superior, não é.
Ele é apenas uma sociedade onde as pessoas querem acertar. É só essa diferença. Então, não é difícil ingressar no mundo de regeneração. Basta que você diga: eu não quero ser mais como sou. Eu quero mudar a minha vida e eu vou mudar. Eu vou me esforçar. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço, é só. C cedilha O. Esforço, C cedilha O. Esforço. Não é pela mudança, mas pelo esforço de se transformar. Repare que o mundo é mundo de regeneração, não é mundo de regenerados. Então é lá que eu vou me regenerar. Mas eu tenho que dizer assim: eu não quero mais ser como eu sou. Eu estou cansado de ter raiva, estou cansado de ter mágoa, estou cansado de ter ódio, eu estou cansado disso. Eu não quero mais. Eu quero fazer uma vida diferente. Quando eu tomo esta decisão e estou dentro de um ambiente espiritualizado, não para ter um corte de cabelo, uma roupa, uma dança, um ritual, um culto exterior, uma prática que é para as pessoas, mas que não muda o meu interior, quando eu estou verdadeiramente comprometido com o meu processo de mudança, eu alcancei a segunda chave para abrir a porta, para que a gente consiga ir para o próximo estágio. Se nós conseguirmos isso, a gente vai conseguir fazer. Vai. Na verdade, um mundo de regeneração ele é muito parecido com um ambiente onde só tem espíritas. Não estou falando o espírito. Um ambiente espiritualizado. Se alguém for agora no banheiro e esquecer um celular, o que é que vai acontecer? A pessoa, olha, esqueceram um celular no banheiro. Isso é mundo de regeneração. Porque se fosse no mundo de provas e expiações, em 5 minutos esse celular já estava trocado, já tinha sido depenado. Então isso é mundo de provas e expiações, isso é mundo de regeneração. Mas aqui todo mundo tem suas dificuldades, tem seus dramas, tem suas dores, suas tristezas, mas quer mudar. O mundo de regeneração é um mundo formado de pessoas desejosas de deixar para trás a história pesada que traz de uma existência anterior, das suas existências anteriores. Só que o mundo de regeneração ainda não é um mundo superior, portanto não é o arcanjo ainda, porque se é do átomo até o arcanjo, nós ainda não chegamos no arcanjo. O arcanjo está mais para frente, está na próxima etapa do chamado mundos ditosos. Aí eu vou estar nesta condição. Só que isso ainda está tão longe de nós, isso ainda está tão distante da nossa realidade, que vale muito mais a pena nós focarmos no nosso momento do agora, do que é que eu tenho para fazer, do que eu ficar sonhando com coisas que ainda estão muito distantes da minha realidade. A convocação que a doutrina espírita faz é para que a gente aproveite de maneira objetiva a existência e faça a mudança nas coisas mais simples que a vida tem para nos oferecer. A mudança que o Espiritismo pede é no lar, gente, é na relação familiar, é na maneira de lidar verdadeiramente com aqueles que conosco convivem, é entregar amor às pessoas, é sermos capazes de conviver com os que são imperfeitos. Nós somos imperfeitos, e uma coisa linda na espécie humana é amar aquilo que tem defeito. Eu sei que tem defeito, mas eu amo a si mesmo. É cuidarmos uns dos outros, é não desistirmos das pessoas, é nós estarmos predispostos a passar por cima das nossas dificuldades e perdoarmos, amarmos. Mas é de verdade, não é de mentirinha, é de verdade. É nós nos dedicarmos ao outro de verdade. É eu escolher alguém para ser o meu parceiro e nós sermos de verdade. Existir lealdade nas nossas relações, nos nossos vínculos entre pais e filhos, lealdade, amor, aonde esse amor vai ter muitas vezes energia também, tá? Tem que ter energia na educação, mas é essa que é a chamada. A convocação da doutrina espírita não é para que a gente saia no mundo pregando o evangelho, não é isso. É para que no lugar onde ninguém nos vê,
no espaço silencioso dos nossos lares, ali nas quatro paredes onde ninguém nos nota, nós exercermos o amor que a gente já entendeu que precisa viver. Não é dizendo, isso aí é para Alcione, eu não sou Chico Xavier. Então faça a parte que você pode, mas se esforce. Não se esconda da sua transformação. Dê um passo, procure vencer a mágoa, procure vencer o ódio. Isso é muito importante. E para aqueles que dizem que não querem perdoar porque a pessoa não merece perdão, eu quero destacar que o perdão não tira a responsabilidade do outro naquilo que ele me fez. Às vezes eu não quero perdoar porque eu não vou liberar o outro da culpa. Não, mas não libera mesmo. Quando eu perdoo alguém, eu não tiro dele as responsabilidades que ele tem. Eu é que me libero da necessidade de encontrar com ele. Quando eu perdoo, eu me desconecto da necessidade de voltar junto. Então eu preciso perdoar para que eu consiga me desatrelar disso. Quando eu não perdoo, eu me vinculo às pessoas que eu não gosto e fico reencarnando junto, vivendo de uma maneira miserável. Não é necessário. Solta o cara, se você não quer, solta ele. Perdoa dentro de você para que ele siga a história dele, sei lá com quem, e você tenha liberdade para viver. Nós temos o direito de ser felizes, mesmo com aqueles que nos agrediram. A gente precisa fazer isso a nosso próprio benefício. É aí que está a chave para que a gente consiga abrir essa porta maravilhosa. O nosso governador planetário está fazendo tudo que pode para que a gente descubra isso e atravesse esse portão. Só que a gente tem que estar disposto a fazer esse processo. E a grande convocação da doutrina espírita é essa: aproveitemos a oportunidade, façamos todo o bem que a gente puder e entreguemos os nossos corações, porque a jornada é longa, desde o átomo primitivo até o arcanjo, estamos no meio dela. Marchemos para a frente, terminemos a tarefa que nos está consagrada para essa etapa e ingressemos no mundo de regeneração que aguarda por todos nós. Muito obrigado. Querido Senhor dos nossos corações, que reuniste as nossas almas aqui para que pudéssemos recolher nesse momento o benefício da prece. Faze, Senhor, com que os espíritos que atuam em Teu nome, apostos no trabalho desenvolvido nesta nossa casa, possam atender às nossas necessidades mais profundas, derramando os fluidos que mais precisamos para o restabelecimento da nossa saúde física, restaurando os nossos tecidos, reorganizando as nossas disposições mais íntimas e oferecendo-nos assim, Senhor, dentro da Tua vontade, a possibilidade de que permaneçamos um tanto mais na terra para o exercício das tarefas e dos compromissos que aqui temos para desenvolver. Vem, Senhor, e derrama as Tuas bênçãos sobre os nossos corpos, facilitando-nos a saúde física, a fim de que as nossas possibilidades de evolução se façam ainda muito mais efetivas, pela possibilidade de um corpo mais saudável, para o exercício das tarefas que sabemos que precisamos desenvolver. Auxilia-nos assim, Senhor, não somente no restauro das nossas energias físicas, mas fortalece-nos também espiritualmente, para os embates da vida, para as feridas que trazemos nas nossas almas, para as dores silenciosas que portamos na infinidade das nossas estruturas espirituais.
permitindo assim o encontro de cada um de nós com as experiências que precisamos para darmos o passo decisivo no nosso processo evolutivo. Deita assim as tuas bênçãos sobre os nossos lares, envolvendo na tua graça todos os nossos familiares, visitando todos os cômodos das nossas residências e abraçando carinhosamente os companheiros espirituais que ali se encontrem e que precisam de amor, de afeto, para que consigam se reencontrar com suas histórias de vida. Leva, Senhor, as tuas energias para os nossos amores que se encontram distante dos nossos lares, tanto no mundo físico como aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Que as nossas energias de paz alcancem a todos eles, nos falando da nossa gratidão pela convivência que tivemos e pela possibilidade que tu nos deste de descobrir o quanto somos capazes de amar e de sermos amados. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os lares da terra. Que o teu amor atinja todas as famílias, Senhor. Principalmente aquelas que nesse momento se encontram questionando a partida de seus entes queridos sem compreender o sentido da imortalidade. Leva a tua graça a todos os que não têm lar, aos que se encontram desesperançados, perdidos, sem nenhuma perspectiva de reatar os seus vínculos familiares. Derrama teu amor sobre os hospitais, sobre os ambientes de tratamento psiquiátrico, sobre as regiões do mundo espiritual em que haja padecimento. Em todos os lugares, Senhor, que os nossos pedidos alcancem as almas que precisam de paz. Que a tua luz, Senhor, permaneça sobre as nossas almas, nos garantindo a compreensão dos esforços que fazes para que cheguemos à condição dos anjos, para que alcancemos a felicidade que tu reservas aos corações que te servem e para que o amor efetivamente brote nas nossas almas e alcancemos a felicidade reservada para todos aqueles que se identificam com a tua lei. Que a tua graça permaneça sobre as nossas vidas e que o teu amor abençoe os nossos corações, hoje e para todo sempre.